Olá pessoal, tudo bem com você? Eu espero que sim! E hoje a nossa receita é pão de ló, com 3 ingredientes. Pão de ló sem fermento. Você acredita nisso? Que sem fermento você consegue fazer essa maravilha aqui, super fofa, para você montar aquela delícia de torta? Quer aprender a fazer? Vem comigo! Bom pessoal, para nossa receita, o nosso pão de ló hoje, a gente vai precisar de 8 ovos inteiros, 2 xícaras e meia de açúcar e 2 xícaras e meia de farinha de trigo. É só o que a gente vai usar, tá? Agora vamos lá para nossa batedeira. Já com os nossos 8 ovos aqui na batedeira, então, a gente vai bater em velocidade alta até ficar bem espumoso, até ficar quase em cima na borda, tá? Vamos lá? Bom, pessoal, aqui os nossos ovos então bateram e, como eu disse, né, ele sobe até em cima, ele cresce bastante, fica bem espumoso, né? Nesse momento a gente vai colocar nossa batedeira na velocidade mínima e vai começar a acrescentar o açúcar aos poucos, tá? Na velocidade mínima. Vamos lá? Bom, pessoal, depois que eu agreguei todo o meu açúcar aqui, eu deixei continuar batendo em velocidade mínima por mais uns 3 a 4 minutos para dissolver todo esse açúcar, tá? E agora a gente já pode tirar daqui da nossa batedeira e ele fica assim, ó. Ela vai caindo, vai montando, vai formando os montinhos ali, né? Fica bem leve essa nossa mistura dos ovos com o açúcar. E agora a gente vai para a parte, então, de começar a acrescentar a farinha de trigo, mas aí é com o fouet. Essa parte a gente vai fazer à mão, tá? Aí a gente já descarta a batedeira aqui, tá bom? Aqui agora a gente vai começar a minha farinha de trigo, tá, pessoal? Eu já peneirei ela, tá bom? E a gente vai começar agora a ir polvilhando assim. Com o auxílio do fouet, a gente vai com esse movimento de baixo para cima, tá? Para ir misturando a nossa farinha de trigo nessa mistura aqui. Bem de leve, tá, pessoal? Nesse instante, o meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus, tá? Pro depois esse bolo ir pra lá já com o forno quentinho, tá bom? E a gente vai lá colocando a farinha aos poucos, com toda a delicadeza, né? E misturando. E é bem isso mesmo, tá, pessoal? Ele não vai fermento, são só esses 3 ingredientes, o açúcar, os ovos e a farinha de trigo, e ele dá um baita de um pãozão. Pão de ló, né, no caso. A forma aqui que eu vou usar é uma forma com 10 de altura. Tem que ser uma forma bem alta, porque ele cresce bastante. E 20 de diâmetro, tá? Logo, quando eu for colocar ele na forma, eu vou mostrar pra vocês aí o procedimento, né? Como que a gente vai fazer pra colocar ele na forma. Aqui eu já terminei de colocar todo o meu trigo aqui, né? Minha farinha de trigo. E ele continua com essa leveza aqui. Como vocês podem ver, ó, ele tá bem leve ainda, ó. E é bem isso mesmo. Eu gosto de colocar aquela minha baunilha, né? Então, eu vou colocar uma colher de baunilha. Mas é opcional, tá? Quem não quiser colocar, não precisa colocar. Eu gosto do cheirinho e do sabor da baunilha, por isso eu coloco. Até porque eu quero usar esse pão de ló depois para fazer um bolo de morango, uma torta de morango, né? E a baunilha com o morango, chantilly, fica uma maravilha, né? Uma delícia.
Mas mãe, por que esse movimento de baixo para cima ou de cima para baixo? Esse movimento, Felipe, é para agregar ar para nossa massa. Por isso que a gente faz assim, ela continua com aquele ar daqueles ovos que a gente bateu, né? E é o que vai dar o crescimento nela depois. Aqui agora então a gente já terminou esse procedimento. Agora a gente vai lá colocar na nossa forma, né? Pessoal, essa aqui é a minha forma então, né? Ela tem 10 de altura e 20 de diâmetro. Eu passei manteiga lá no fundo dela, recortei o papel manteiga e vou colocar lá no fundo. As laterais dela a gente não vai untar, tá? Só o fundo dela e colocar o papel manteiga. Mas mãe, tem certeza que vai dar certo esse bolo sem fermento? Tenho certeza, dá um baita de um pão de ló bem fofão. E assim, pessoal, isso de não colocar não untar as laterais é para que quando o bolo ele for crescendo, ele vai se agarrar nas laterais, né? E ele vai ficar coladinho ali. No momento que ele esfriar, quem já fez pão de ló e untou toda a forma sabe que depois do bolo assado, e quando ele começa a esfriar, ele começa a soltar das beiradas e ele começa a murchar. E como a gente quer montar uma torta, a gente quer esse bolo bem retinho, né? Pra dar uma torta bem bonita. Então a gente não unta as laterais dele, tá? Só lá no fundo. Agora aqui ele vai pro forno, 180 graus, uns 30 minutinhos, até que eu for lá palitar ele e ele sair sequinho, tá bom, pessoal? Volto pra desenformar com vocês. Bom, pessoal, aqui com o nosso bolo assado, o meu ele cresceu bastante, até encostou em cima, na grade de cima do forno e passou um pouquinho, eu acabei perdendo tempo ali, ele passou um pouquinho, deu uma tostadinha a mais aqui, mas não tem problema que a gente pode acertar depois na hora de montar a nossa torta, né? Aí com o auxílio daquela nossa faquinha, passar em volta aqui da forma, tá? Pra desgrudar, porque lembra que a gente não passou, a gente não untou as laterais, né? Então a gente precisa do auxílio da faquinha para descolar as laterais dele, tá? Nós aqui já adiantamos isso, tá bom? E a gente vai lá, então, desenformar ele. Nossa, aqui ficou 35 minutos, né, Felipe? Acho que é. 180 graus. E... aqui está o nosso bolo. Conforme eu falei, né, tem aquele papelzinho aqui, ó, depois a gente só vai tirar aqui. E nosso pão de ló tá aí prontinho, né? Tá cuidado aí de vocês para não acontecer que nem o nosso aqui de passar do tempo, né? Que ele ficou um pouquinho mais moreninho, mas ainda tá dentro do limite, né? Pra gente poder montar aquela torta maravilhosa, tá? E na sequência, então, a gente vai fazer uma torta de morango conforme eu disse, né? E tiro fotos para mostrar para vocês como é que ficou, tá bom? Simples assim.